Aí nisso, cara, durante esse ano de 18 para 19 anos, eu fiz 6 festas na minha casa, na Zona Sul de Porto Alegre, ali no bairro Vila Nova. Chega um belo dia desse verão, toco o interfone lá de casa, eu vou lá atender, os cachorros tudo latindo, fui lá na frente, o oficial de justiça. Deu sem entender, ele dizendo, tô aqui com uma denúncia, que isso aqui é uma casa de eventos. Aí eu de pijama ali com os cachorros, tudo na volta, eu falei, cara, isso aqui é minha casa, não tem evento nenhum. Ele, porque os teus vizinhos fizeram um abaixo assinado. Depois eu fui ver, todos os vizinhos da rua tinham assinado pra eu não fazer mais festa. Porque eu acabava tumultuando um pouco. Mas tinha um dos vizinhos que gostava, né? Que ele locava pra botar os carros do lado ali. Tinha os na que garaginha. usufruíam dessa... Sim, tu imagina 1000 pessoas numa rua que não tá preparada pra receber era um caos. carro, estacionamento. 1000 pessoas numa rua sem saída, né? Sem calçada, sem nada. Mas isso eu já tava querendo parar um pouco de festas na minha casa. Outra coisa, só um detalhe, nessa época não tinha o Waze. Não. Eu lembro. Pra chegar na casa dele lá na não tinha era assim pessoas pra que chegar. iam na festa e acabavam não indo, que não chegavam, não alcançavam o objetivo. Tipo o Vinha, se quisesse ir naquela época, acho que não ia chegar. Tá louco? Mas aí, bom, segui vendendo daí ingressos para outras festas que me convidavam, foi bloco VIP daí no Cozumel, depois do outro verão, vendi pro África, que hoje em dia é Maori. Sempre continuei vendendo ingressos para quem precisava de uma ajuda assim nos eventos, né? Mas não era nada muito significativo ainda. Começou a crescer um pouco mais a partir desse momento. Nisso, também outro dia eu tô ali em casa, toco o interfone, quem tá lá na porta? Polícia. Não. Algema. Juliano Biju, que era um cara que já fazia eventos em Porto Alegre. Vocês estão notando, né, que as pessoas iam na casa uma das outras, né? Elas tinham Sim. que falar, elas tinham que ver as Tinha que pessoas. falar, não tinha ligação, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Tocava o interfone e era lá o Juliano me oferecendo para ser sócio dele em um evento. Tá? Que foi um evento que ele criou, que depois a gente ajudou a lapidar, que foi um evento em um quarto de motel, que era o extinto Motel Vison, na Zona Sul, do lado do Zafra ali, para quem conhece, Zafra Cavalhada, tinha um motel ali que tinha uma suíte bem grande, com piscina, cabia umas 200 e poucas pessoas. A gente fez a festa, vendeu todos os ingressos. 200 e poucas pessoas na época, né? Na época. Esse ano com o PPCI deve dar 10. 200 entraram, né? Não que cabiam, né? Diferente. Aí, Não conta. fizemos essa festa, foi sucesso. Depois fizemos outra em um... Sabe, posso falar se é puteiro, se é um cabaré, o que era, também ali pela Zona Sul, um pouco maior. Também a festa foi sucesso, vendeu todos os ingressos. O ramo do... Seguimos fazendo. Onde tinha espaço para fazer, a gente foi fazendo. Entendi. Aí chegou um dia que virou, quem é um pouco mais antigo vai lembrar, que virou muito moda em Porto Alegre fazer essas festas de bebida liberada com o nome das cervejas, com o nome disso, nome da bebida. E aí a gente criou a Nortenha Libre, também eu com o Juliano, nesse mesmo ano. Foi uma festa que tinha Nortenha liberada, que era na casa noturna chamada Dubai, ali na Carlos Gomes. Cara, vendemos todos os ingressos, festa sucesso. No dia de montagem do evento, chegamos lá, a casa estava fechada, embargada, pois não tinha alvará. Nós, na época, verdes e sem saber muito bem, a casa não tinha alvará e não podia funcionar. Isso estava a nossa cerveja lá gelando, tudo ali no dia do evento. Não, eu ia falar que a galera que tá começando não tem a mínima noção, é que não sabe nem aonde pedir, né? Porque dizem, eu quero saber. Não tem um www, Sim, não sei o que. O cara nos alugou para nós, a casa estava correta, né? Então, Eu acho que a maioria hoje em dia, né? Nós aprendemos aí com alguns erros, né? Mas é difícil. Aprendeu com a dor. As próprias empresas hoje, os produtores que fazem aqui em Porto Alegre, alguns, a maioria não procura saber, né? Não Vai sabe. no nome, o cara, a casa tá aberta há 20 anos, como é que vai ser comigo que vai fechar? É isso aí. aí a casa foi fechada, a Se festa era... notarem, assim, até pra... A maioria não tem, né? Se tu for a fundo, assim... Real, é. oficial. Nós, mesmo com experiência, a gente já caiu numas de, É. aqui o alvará, quando tu vai ver, Sim. o alvará não bate muito bem, ou tem um alvará que não é pro teu evento. Isso. É pra outra finalidade. E aí nisso bateu o desespero. Cara, a casa ali na Carlos Gomes, eu sabia que existia o Santa Mônica, nunca tinha ido. Peguei o carro, fui até ali, andei alguns quilômetros, bati na porta do Santa Mônica no sábado, meio-dia, sabe que horas que eram. Falar o cara, eu tenho uma festa hoje, quero alugar a tua casa. Aí o cara, uma tarde inteira em reunião, explicando e tal. Consegui que alugasse 2 semanas depois. Naquele dia não foi possível. Só que eram 2 semanas depois, que na próxima semana era Páscoa. Então passou mais uma semana pós-Páscoa. Vai, pra avisar todo mundo.
para avisar todo mundo, não existia o WhatsApp, era Orkut na época também, mas correu tudo bem. E passamos para uma casa que ainda era maior. Então a gente conseguiu, que as pessoas, a maioria não quis o dinheiro de volta, a gente conseguiu colocar mais pessoas ainda, vendeu todos os ingressos, e a festa aconteceu no Santa Mônica e foi um sucesso. Isso eu tô com 19 anos, 18, 19 anos. Aí entra na parte que o Pedro comentou, que eu, através do William Assis, que eu vendi ingressos, Cozumel, essas coisas assim do verão, eu vendi ingresso para show do Jeito Moleque, que aí foi esse que já era com o pessoal da Aleph, que aí eles viram meu trabalho, já comecei a vender bastante ingressos para outras pessoas. Depois do Jeito Moleque, eu acho que a gente entrou na José Cuervo. A José Cuervo, a gente já tava, não lembro se era Aleph ou Aleph Plus, mas tu entra pra vender ingresso e é aquele episódio que tu vende, ganha tanto quanto quem era sócio, porque vende. Isso, eu vendi bastante ingresso dessa outra festa. Logo após isso, não sei quanto tempo depois... Não lembro se é 2007 ou 2008 isso. Daí eu recebo o convite para entrar para a Aleph. Isso, na segunda edição. Que era a Aleph Plus. Na segunda edição tu já que foi junto com a segunda edição desse evento, José Cuervo vs Red Label. Já foi para 3 mil pessoas, eu acho. Que foi na Casa do Gaúcho Na também. primeira tinha o Vini, na segunda já não tinha também. Isso aí. Aí entrei para a Aleph. Entrei naqueles moldes que os guri comentaram. O Leandro, por ter o know-how, por ter a casa, etc., tinha os seus 40%. Eu, Pedro e Cassiano tínhamos 20%. Tínhamos o semanal do show na Química, cuidávamos do show de... Tinha mais alguma coisa? Acho que era isso, né? No início. Cara, isso aí. O Fagundes a sexta ele não fazia também? Não. Fiquei na Aleph ali, que eu achei quase um ano. E aí aquela parte que o Leandro sumia, por mais que ele nos ensinou muita coisa. Essa parte que ele sumia, que ele ganhava mais que nós, e acabava não oferecendo mais coisas pra gente crescer, aquilo me incomodou muito. E aí eu pedi pra sair, né, da Aleph Plus, porque eu tinha recebido um convite para me juntar à Cangu. A Cangu, na época, era uma produtora formada pelos Clavés, que são os dois irmãos, Tavares e Dani Mâncio, que já faziam alguns eventos, esses que eu falei de cerveja liberada e tal. Eu saí para ganhar menos porcentagem ainda na Cangu, mas com objetivos maiores, assim, de eventos maiores. Também fiquei pouco tempo ali por divergência de sócios. Fiquei, acho, também uns 6 meses. Passando o próximo verão, eu saí da Cangu, o Tavares também saiu. A gente já fazia algumas coisas no Químic, que era uma casa noturna também ali na Plínio. Que a gente acabou, mas foi um lugar que a gente aprendeu bastante também, assim, né? Aprendemos bastante lá. Eu nunca tive noite lá, porque eu tinha farms na mesma época, mas eu frequentava bastante, tava solteiro. Química? Com o Everton, o Fernando sabia muito, bata. Eles são mais velhos e eles tinham uma abertura com eles. Sim. Eles faziam gestão, cara, mais assim. Fenômeno. Tinha abertura com eles. Aí nisso, quando acabou o Cangu, cara, o Everton queria me contratar para ser fixo da casa noturna Química. Cara, fiquei acho que uns 15 dias ali, o Tavares também trabalhava de fixo da casa, e a gente numa conversa pensou, cara, vamos montar uma produtora nossa, do nosso jeito, com a nosso pensamento. Nisso também o Leandro, o Engelman, tinha saído da Facino, que ele também era sócio do Geraldo, do Neco. A gente, vamos chamar o Leandro, que tem outro público, então vamos ficar nós 3. Aí juntou nós 3, depois ainda chamamos Pedro Reis e Chuck, montamos a High Five, que foi a produtora dali em 2010. A gente montou ela. Nossos funcionários na época eram o Moishi, Maurício Calendo, Rafael Costa e o Bernardo Bassim, que eram os 3 como experiência de 1 mês, 2, ali pra ver quem ia funcionar, que ninguém tinha trabalhado com festa. Acabou que o Bernardo saiu, ficou o Moishi e o Rafa. Seguimos fazendo eventos, a gente fazia Química, a gente fazia Dracar, daí junto com o Lef Plus. Era Tríade. Era Tríade já na época. Nisso, chegou mais pro final do ano, a gente criou o Samba Rio, que foi uma festa muito conhecida em Porto Alegre. Começou ali na Plínio 75, uma festa, começou com 300 pessoas, o máximo dela chegou a dar 600 e poucas, que não era mais do que cabia ali. Mas foi uma festa que durou 5 anos, mais ou menos o tempo que durou a produtora. Já fizemos vários shows grandes ali, Bochecha, Catra, Naldo, nessa época já. Foi bem legal, fizemos todas as quintas da Farms. Tu vê, nessa época, para nós, os shows grandes... Sim, era um absurdo. Bochecha, Catra, e nós hoje fizemos shows com
Artistas que pra ele, na época, pra nós era grande, né? Era muito grande. Tu produziu festa nesse mesmo lugar do Samba Rio, que era o Plínio, com o Nego do Borel. Sim, paguei 7 mil. E Samba Rio é onde atualmente não, né? É onde a Culture foi fundada. Exato. Que o Macedão é sócio. Não, assim, mas tipo assim, tô dizendo que pra nós era muito grande fazer um show de 7, 10 mil, 15 mil, 20 mil, né? Sim. E hoje Porto em dia a gente... Porto Alegre é muito pequena, né? Porque tudo pô, a gente tá falando aí de 2008, a época que a gente tá falando de Química. E o dono da Química, 15 anos depois, 10 anos depois, vendeu o ponto de uma casa de festa infantil para onde eu e o Cassiano montamos uma casa de festa infantil. Porto Alegre, essas pessoas que a gente fala de 15 anos atrás, elas estão muito próximas. Isso que eu ia falar também. Se tu notar, todas as pessoas elas giram em todo o nosso mercado e todas as nossas pessoas. Não veio umas pessoas novas aqui para girar dentro do nosso ciclo, né? Uma coisa que eu acho curiosa também, que no momento a gente falou, é que a gente fala que a gente é sócio, que a gente é dono, que a gente abriu, que a gente fechou. Mas, cara, fui ter meu primeiro CNPJ. Mas quando eu comprei o Pedro Pilar, eu entrei num CNPJ. E depois a gente foi constituindo a partir daí, levando um pouco mais sério. Mas até então, cara, formalmente, acho que no Café Moinhos eu tive carteira. E o resto é ter a empresa, abre produtora, testando, assim. Primeiro tu faz, depois tu vê. Aluga, daí pra te alugar uma sala, tem que pedir fiador, tem que pedir emprestado disso, emprestado daquilo, que é uma burocracia. Tinha tudo para travar os negócios, mas não foi empecilho assim para testar os teus projetos, né? E fomos virar empresa mesmo, de verdade, depois da Combo, depois de 2, 3 anos que a Combo existe. A Combo girava na então, minha conta. tipo, todas as empresas que a gente diz que é empresa, na época de gestão, organização, financeiro, contador, tudo era empresa de boca, era tudo feito por nós. E foi assim que deu certo até agora. CNPJ, o cara vai fazer depois que deu certo. Não vai ficar testando, abrindo CNPJ para... Bom, isso a High Five durou 5 anos. 5 anos e pouco, eu acho, se não me engano. Teve a entrada do Pedro, do Lelê ali mais pra reta final, acho que 1 ano e pouco, 2 antes de encerrar. Esse encerramento dela se deu já tava um pouco de desgaste e tal, e nisso eu recebi um convite. A Hi-Fi fazia, uma época, festas na UDS. E aí, por uma desavença, ele acabou saindo, e o pessoal do grupo da UDS, que também era da Live and Fly na época, Juarez e Xandão ali, me chamaram para fazer parte desse grupo deles. Foi muito difícil na época, muito difícil. Eu saí de uma sociedade onde não estava ruim, estava bem boa ainda, para virar funcionário. Então, demorei para aceitar, demorei para elaborar a proposta, pensar em tudo que eu poderia imaginar de ter, de não ter, e aí resolvi aceitar. Comuniquei meus sócios. Na reunião que eu comuniquei eles da minha saída, nós decidimos com o encerramento já da empresa. Então, ali a High Five se encerrou. O Pedro foi pro lado que teria a terça do Nova York. Eu entrei com essa terça junto com ele. Tavares ficou mais com a parte do Outlet, que eu também segui fazendo com ele, que durou mais uns 2 anos, eu acho. A terça segue até hoje. O Lelê já tinha saído, né? O Lelê saiu um pouco antes ainda. O Leandro tinha saído antes ainda, que fez o Prix, que eu também trabalhei bastante. O Leandro é outro, gente. O Leandro é o Leandro Engelman. O Boca saiu da empresa para assumir, a empresa acabou, ele continuou fazendo tudo que a empresa fazia. Eu me destrinchei e continuei com um pedaço de cada um também um pouquinho. Nisso eu comecei a trabalhar no grupo UDS, que daí fazia UDS, Live and Fly, Privilege, vendendo ingresso, camarotes, sendo referência um pouco nessa área, mais de vendas daí, não tanto na concepção dos eventos. Isso tem um pouco a ver também, né? Como a High Five, ela tinha recém saído da UDS e como o cara que vende, o cara que é relacionamento, ele precisa de bons produtos na mão para continuar sendo referência no que eles propõem. O Boca sempre foi muito isso. E no momento, agora tu olha de longe, tu olha mais distante, assim, pô, faz todo sentido ali para um grupo que tem essas casas que ele acabou de falar, onde tu vai estar vendendo o que tem de melhor no momento, né? Tu tem produto bom para vender, diferente da High Five que estava numa 5 anos, já ia pegar uma festinha aqui, outra ali, ou ia ter 5 semanais que a gente teve, mas lugar pequeno, que tu não tem o melhor produto, tá surgindo coisa nova e tu tá preso à tua produtora. Foi a High Five que tinha 2 semanais até na Tinha na 2 na Meet? sexta. A gente tinha 6 numa semana, só que não tinha no domingo. Sim. Acho que era certo, por aí. Onde é que eu parei? Daí entrei do grupo, isso, Woods, Live, Privilege. Nisso, em paralelo, ali já no final da High Five já existia feijoada, né? Nesse desmembramento da High Five, feijoada seguiu para mim, né? No meu CPF, no caso, seguiu o Pedro também, porque era um produto nosso. Continuei no grupo Woods até bastante tempo, e acho que daí teve a nossa junção, né? Do Vinhas ter vindo para a sala dos pais dele aqui para trabalhar, cada um no seu canto. Eu vim para cá para fazer minha parte de divulgação desse grupo que eu tava e para a gente tocar um pouco a feijoada.
Mais ou menos acho que era isso até o início dessa nossa junção junto de feijoada combo ali nesse Começa a início. nascer, para quem não entendeu ainda o porquê disso, é porque a combo ela é mais nova do que a feijoada, né? A feijoada Isso. ela nasce realmente de uma festa que era para os nossos amigos, né? E a gente não bota promoter, né? A gente não Somos nós. tá falando da importância do promoter bom, é aquele que tem bom produto na mão. E a gente não dava o produto feijoada para nenhum promoter, né? Acabava, além dos nossos amigos, anos. a gente vendendo ingresso, né? Cada um de nós vendia lá 50 ingressos para Casa Vetro. O Boca é sempre o foco do relacionamento, apontar para ele as vendas. Mas a gente se alimentou muito de feijoada também. Para nós foi bom, onde cada um consegue se desenvolver, um mais na comunicação, um mais na produção, um mais na venda, e a gente começa a se inflar como produtor individual e não como produtora com a feijoada. A feijoada vai nos formando, nos dando uma casca de individualmente, assim, separado, cada um no seu setor, muito boa. Tanto é que a feijoada é 2012 e a combo, ela se torna combo em 2016. Eu esqueci um detalhe também que eu sempre cumpri horário, né? Além de ser sócio, eu cumpri a carga horária na funerária até meus 21, 22 anos. Aí por desavenças com meu pai, de ideias, de negócio, eu saí umas fora. desavenças na tua vida já, né? Algumas. Acabou a empresa, saiu de empresa. Aí Só resolvi... nós aqui mesmo que te aguentamos mesmo. Estamos batendo E a recorde. Mari? Estamos batendo recorde já. A Mari já bateu todos os recordes. E aí, nisso aí, dessa carga que eu tinha na funerária, obviamente sempre ajudei quando pude, mas nessa época aí também eu fiquei única e exclusivamente trabalhando com eventos.